Bom, gente, primeiro avisar para vocês aqui um recadinho aqui da produção, que todas as pessoas que estão com a senha para os autógrafos e que não conseguiram ainda comprar o livro vai estar sendo vendido aqui na porta quando acabar a nossa apresentação aqui. Então, podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo, né? E a gente está aqui hoje, na verdade, por conta de um lançamento muito especial dessa dupla, né? Essa dupla aqui de dois feras, dois grandes autores. Eles já tinham publicado juntos um livro chamado Vamos Pensar um Pouco, e agora está saindo, né, também nessa parceria da Editora Cortez com a Turma da Mônica, o Vamos Pensar Mais um Pouco. E para quem não conhece esses livros, tem uma coisa muito interessante, né, que o Cortella fala na apresentação do primeiro. Por que tem esse um pouco, né, Cortella? É muito bacana isso, porque se colocasse, pensar pouco, né, a gente nem ia pensar, né, ia pensar só um pouco. E esse um pouco faz toda a diferença, né? Então eu queria primeiro perguntar para vocês dois, como é que foi essa parceria, como é que nasceu essa parceria, né? Como é que é, Maurício, ver a tua turma, né, vamos dizer assim, porque a Turma da Mônica nasceu sozinha, assim, e de repente a Turma da Mônica está aí conversando com os textos do Cortella. E como é que foi, Cortella, para você escrever essas, né, todas essas histórias que tem aqui, né, são vários pensamentos, cada um deles fazendo uma referência a algum pensador, um poeta, né, um filósofo. Como é que foi ver esse teu texto ilustrado pelo Maurício? Olha, você sabe que tudo nasceu em 2016, na Bienal do Livro de São Paulo, quando nós nos encontramos. Maurício estava lá, como sempre, lançando muitas das suas obras, dos seus trabalhos, e eu lá estava para uma outra reflexão. E ao nos encontrarmos na sala dos autores, ele disse: a gente podia fazer alguma coisa juntos. Claro que, para mim, é absolutamente honroso. Falei: sem dúvida, né, vamos fazê-lo, né? E aí saiu a primeira obra, que também foi lançada aqui, né, na Bienal do Rio de Janeiro, chamada Vamos Pensar um Pouco. Mas o mais gostoso disso é que a ideia de pensar em turma é que é uma coisa boa. Por isso a noção da Turma da Mônica, né? Cada um dos dois livros até agora, né, e esse de hoje que você indicou, ele tem 35 reflexões ilustradas, né, pela Maurício de Souza e pelo Maurício nas suas formas de criação, e cada uma delas reflete sobre um tema específico. Mas a ideia é pensar em turma. Uma das coisas mais fortes é que pensar sozinho importa, mas é muito limitado, é muito reduzido. É bom quando a gente pensa com outras pessoas. E pensar em turma é, acima de tudo, algo especial. É claro que eu nunca imaginei, eu, leitor do Bidu, né, em 1959, quando quase ninguém tinha nascido aqui, as mulheres nenhuma, né, eu fui ler pela primeira vez um quadrinho, né, do Bidu, que nem era azul, né, ele era cinza, acho que na época, né, e por isso uma das coisas gostosas, azul não, tinha outro, não me lembro agora. Ah, é, exatamente. Mudou de branco para cinza. E, claro, não só para quem é da área de filosofia como eu, isso importa, como o Maurício sempre foi um pensador da filosofia, né? Sempre foi alguém que lidou com isso. Por isso, é bom demais esse tipo de trabalho, que hoje vem o segundo exemplar. Quer dizer que o primeiro já foi um sucesso para ter o segundo. Foi muito bom. E a gente daqui a pouco espera o terceiro. E como é que é, Maurício, ver essa sua turma assim, conversando com outros textos? Bem, a história que o Cortella contou é exatamente verdadeira, certinha, e eu fiquei muito honrado com a possibilidade de trabalhar nossos personagens junto com a filosofia do Cortella. E deu essas maravilhas de livrinhos de a gente pensar mais um pouco, pensar ainda mais, pensar para burro, qualquer coisa assim, que eu acho que é o caminho. Mas dialogar com o Cortella é um aprendizado, é um curso de qualquer coisa aí, mais do que filosofia. Então eu fico muito feliz os nossos personagens estarem vivendo, brincando com
texto com a filosofia do Cortella. O leitor, naturalmente, vai sentir a mesma coisa que eu sinto e do que a Turma da Mônica, imagino, também sente, com essa criatividade explosiva que o Cortella tem. E eu penso que não vamos parar por aqui, realmente. A gente vai, vamos pensar um pouco, vamos pensar mais um pouco e vamos forçar um pouco a barra, gente. Que preguiça, vamos pensar mais, vamos pensar para burro. Agora, quanto a pensar junto, em turma, realmente é uma maravilha. Porque você pensar sozinho, você fica muito preso à possibilidade de você ficar meio cansado mentalmente. Daqui a pouco o fio da meada que vai se desenrolando fica meio cansado como o dono do fio e não vai para diante. Quando a gente está pensando em grupo, lógico, nem todo mundo pensa igual, tem os mesmos pensamentos, tem as mesmas opiniões, e daí saem alguns conflitos. E é dos conflitos, das diferenças, que sai, eu acho que a maior parte das grandes tiradas filosóficas mundiais, do mundo inteiro, da história, se você me permite. Porque se não houver entrechoques, fica um marasmo, uma coisa muito... E uma das coisas, né, Maurício, gostosas é exatamente isso. Muita gente imagina que a filosofia seja coisa só de adultos. Adultos mais idosos como eu, de barba, às vezes de bengala, também isso, né? Mas não só isso. A filosofia, ela, embora como profissão seja uma atividade de adultos, filosofar tem a ver com todas as idades. Quantas vezes no universo, né, do Maurício de Souza, as personagens trazem a reflexão filosófica sem citar um filósofo, um pensador. Porque o que produz filosofia, e o Maurício lembrava isso de outro modo, o que produz filosofia é o espanto. É quando você é capaz de se espantar com algo. É quando você fica perplexo, quando de repente nota alguma coisa. Vocês se lembram quando Renato Russo, na música Pais e Filhos, na letra, ele fazia perguntar: por que o céu é azul? Lá? São coisas gostosas. Eu tive uma experiência, Maurício, outro dia, com um dos meus netos, o Antônio, tem 4 anos de idade. Eu liguei para minha filha e ela não pôde atender na hora, eu soube depois, porque ela estava dirigindo. E aí, depois que ela parou o carro, ela me ligou. Só que antes de me ligar, no viva voz do carro, ela disse aos meus netos que estavam com ela: vocês esperem um pouquinho de silêncio, que eu vou ligar para o seu avô. Aí ela me ligou. Como eu estava no viva voz, eu atendi, ela falou: oi, pai. Quando ela falou oi, pai, o Antônio falou assim: meu avô é teu pai? Ela falou: é. Ele falou: meu avô é teu pai? Para ele foi uma coisa maravilhosa descobrir que não eram duas entidades, certo? Olha que coisa. Esse tipo de percepção, de espanto, o universo, Maurício de Souza, sempre nos ajudou a pensar, a refletir. E o livro procura fazer isso também, né? E o mais bacana, né, Cortella, a gente para pensar assim, as crianças, elas são perguntadeiras por natureza, né? Elas trazem esse espanto, né? E aí eu imagino, Maurício, você que está aí, que já formou gerações, olha para esse auditório aqui, quantas gerações tem aqui, né, que você formou de leitores e mais leitores que devem estar aqui. Como é saber que você já causou tanto espanto, já fez tanta gente pensar e pensar mais um pouco, e se divertir também, né? Porque a gente tem que aprender a se divertir enquanto pensa, né? Pensar é um grande divertimento se a gente pensar nisso, né? Bem, como todo autor, no comecinho foi difícil ou causar o espanto ou achar a piada no tamanho certo para interessar o público, o leitor, e para que ele queira também no dia seguinte ver a tirinha do dia, a historinha que vai sair. Nós não podemos nos repetir, nem cansar o leitor, temos que manter a atenção, a expectativa e, de preferência, a confiança do leitor de que a gente vai continuar produzindo material de boa qualidade. Então, não sei se acontece com Cortella, não é fácil fazer
uma piada linda, bonita, maravilhosa, todo dia naquelas tirinhas do jornal, ou histórias nas revistas que preencham a expectativa, atendam a criançada toda. Por isso é que eu não trabalho sozinho. No começo eu me esforçava, tentava fazer tudo, mas daí houve uma demanda, as coisas foram crescendo, e hoje eu tenho uma grande equipe que me ajuda muito. Entre roteiristas, nós devemos ter mais de 20, e 2 só que trabalham na empresa atualmente, fisicamente. Os demais trabalham espalhados pelo país, e hoje, graças à internet, a gente pode ter contato e receber o material, discutir, explicar, tudo mais. Até pouco tempo eu fazia tudo sozinho, essa parte de avaliação eu fazia sozinho. Hoje eu sou sozinho. Hoje eu sou ajudado pela Marina, minha filha, que cresceu vendo, assistindo eu criar. E não só aprendeu muito da filosofia que permeia as nossas historinhas, como também aprendeu a desenhar. A Marina, ainda bem que ela não está aqui para ouvir, ela desenha melhor que eu. Para não ficar muito cheia, né? Papai falou isso. Mas, de qualquer maneira, com isso, ela me liberou um pouquinho para fazer outras coisas, inventar mais coisas, para cuidar de negócios e tudo mais. Então, acho que a criação, o impacto da criação, dá para fazer livros, dá para fazer historinhas, quadrinhos, tiras de jornal, piadas, etc, etc. Como o Cortella falou, essa surpresa é que leva para diante a nossa atividade ou de filósofo ou de quadrinista. Obrigada, Maurício. Cortella, antes da gente abrir, né, aqui para o público, que vocês vão poder fazer perguntas, né? Vai ser aberto para vocês, né? De nada, né? Já tenho ali um obrigado. Queria que você contasse um pouco para esse pessoal, assim, qual foi a tua ideia quando você, em cada uma, né, das histórias, né, você sempre está puxando, né, que você não fez necessariamente isso no primeiro. O primeiro você citava em algumas histórias, em outras não, mas nesse segundo volume, né, você praticamente usou sempre uma citação de um filósofo, de um poeta, né? Qual era a tua ideia? Era apresentar essas figuras para as crianças? Era provocar essa reflexão? Pelo seguinte, pela própria origem. O que é mais próximo daquilo que eu faço, daquilo que é uma tirinha? São os meus comentários de jornal, ou de TV, ou de rádio. Como eu sou comentarista de rádio, eu tenho 2 minutos para falar sobre um tema. Isso se aproxima, de uma certa maneira, com a concisão, com o tamanho sintético, né, de um quadrinho em que uma ideia tem que ser colocada, né, com o maior número de reflexões num espaço menor. Para isso, eu peguei a minha experiência, né, com as minhas colunas de rádio, aquelas que eu acumulo, né, há muito tempo, e um jornalista chamado Paulo Gebaile, assim como o Maurício tem uma equipe, eu tenho algumas pessoas, ele, ao fazer a transcrição de uma parte delas, né, ele ordenou de maneira que coubesse no que seria uma página, cada reflexão, citando alguém, um pensador, e aí isso foi enviado, né, para Maurício de Souza, e eles fizeram uma seleção de quais seriam mais adequadas em relação, né, à inspiração, né, da Turma da Mônica. Ora, por que eu estou te contando isso? Porque a citação de pensadores, cada história cita-se um filósofo, um poeta, um escritor, e nós deixamos propositadamente, porque às vezes se diz assim, mas esse é um livro que criança vai ler, jovem vai ler, não fica muito sofisticado, mas é para isso. A criança é sofisticada, o universo da Turma da Mônica é ultra sofisticado. O que ele não é incompreensível. Não se misture sofisticado com incompreensível. Né? E nesse sentido, é a necessidade de colocar ideias que a gente possa dar também uma pitada do autor. Não somos só nós, no século XXI, que pensamos as coisas. Quer ver um exemplo? Aproveitando que eu estou no Rio de Janeiro e que tem muitos rios e mar pela cidade. Há um autor do século V e VI a.C. chamado Heráclito. Ele é mencionado numa das histórias. Heráclito diz o seguinte:
nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta, nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo. Olha só, nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta ao rio, nem ele é o mesmo e nem você é o mesmo. Essa frase tem 2.500 anos. Trazer o autor ali mencionado ajuda demais. Ou numa outra, um poeta paranaense como eu, só que eu sou de Londrina, ele de Curitiba, ele já faleceu, Paulo Leminski, que tem um haikai. Ele diz: pra que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Olha que coisa. Ora, o quadrinho consegue isso. É difícil e a gente esforça, põe o pensamento de alguém e aí aparece. E vocês conseguiram isso de uma forma incrível, que vocês fizeram uma concisão ali, né? Quer comentar, Maurício? Quer falar? Você pegou aí o microfone. Não é bem comentar, mas eu estou pensando aqui que o Heráclito não conhecia o Cascão. Eu acho que ele era o avô do Cascão. Ancestral. Ancestral do Cascão. Entre o Horácio e o Cascão está o Heráclito. Olha aí, os dois já aqui, numa nova filosofia aqui, já filosofando. Bom, a gente vai abrir agora, né, para o auditório. Eu vou pedir que vocês, assim, né, assim, todo mundo tem uma super história, contem alguma coisa, mas tentem ser bem objetivos, porque acho que tem muita gente aqui querendo fazer pergunta. A gente já tem ali uma menininha, alguém pode levar o microfone para ela? Ou as pessoas vêm até aqui? Como que a gente faz, pessoal da produção? Oi. Tô aqui, ó. Cadê? Aqui no meio. Ah, tá A ali, gente tá vai levar aqui, o microfone até aqui. as pessoas, tá? Tá aqui, essa menininha aqui com a Magali na mão, né? A Magali que tá na sua mão? Então vamos lá. O que você quer perguntar? Maurício, como você pensou em fazer a Turma da Mônica? Alô. Como é o seu nome? Roberta. Roberto. Roberta, fala de novo, por favor. Como você pensou em fazer a Turma da Mônica? Desde criança, eu gostava de desenhar, brincar de desenhar. Fui treinando bastante, e também eu fui lendo bastante gibi, bastante história em quadrinhos. Depois dos quadrinhos, também li livros bastante. Então, quando você lê muito quando é criança, pode acontecer com você, você vai querer também escrever uma história ou desenhar uma história. E aconteceu comigo isso. Eu vi as histórias, gostei tanto, que eu falei, um dia eu vou querer fazer quadrinhos, querer criar personagens, eu vou ter uma revista. Eu sonhei tudo isso, antes de 10 anos estava sonhando com tudo isso. Como eu continuei brincando de desenhar, estudando bastante historinhas e tudo mais, de outros desenhistas, chegou um dia em que eu estava desenhando bem também. Eu já estava moço, e daí comecei a desenhar e comecei a fazer historinha no jornal, no gibi e tudo mais. Quando eu comecei porque eu gostava de desenho. Eu gostava de... Tem um pontinho também. Eu tinha uma avó que contava histórias muito bem. Toda noite ela contava uma história para mim e para a molecada da rua lá. Então, eu também pensava, eu quero contar histórias. E para contar histórias, eu nunca vou contar tão bem quanto a minha avó. Então, eu vou contar de outro jeito. Eu vou contar desenhando historinha, criando personagens. Até o ano de 59, como o Cortella mencionou, que eu criei o primeiro personagem, o Bidu, junto com o Franjinha. E a partir dali, continuei fazendo tudo isso que você conhece. Então, começou porque eu gostava de desenhar, tá? Quem é que está ali do lado da Roberta? Passa o microfone para ele. Roberta, está com você? Ou está onde o microfone? Licença. Ah, não, está lá atrás. Boa tarde a todos. Minha pergunta seria Sou Josias, faço graduação em filosofia. E a pergunta seria para o Maurício e para o Cortella: qual a dificuldade que tem da estética do conteúdo em si? Porque o Cortella tem um conteúdo filosófico, sim, mas qual é a dificuldade de você não perder a essência do conteúdo, seja de Kant, Aristóteles, Platão, passar por uma figurinha tão simples para uma criança? A acessibilidade é filosofia. A filosofia é acessível a todos.
Mas qual é a grande dificuldade de a pessoa entender isso? No Ocidente, nós temos mais dificuldade de entender isso, por uma razão. Você sabe muito bem que a maneira de comunicação gráfica, escrita, oriental, como, por exemplo, o ideograma, ele é muito mais nítido. Porque eu não leio um ideograma, eu vejo. Quando você vê uma escrita em japonês, ou em chinês, ou em coreano, você está vendo, não está lendo. Porque aquela representação, ela traz imediatamente a ideia de imagem. Ora, nesse sentido, se você olha a filosofia oriental, e se você faz curso sabe disso, né? A maneira de comunicação da filosofia oriental, especialmente asiática, ela é muito mais sintética. Você pega as coisas de Confúcio, as coisas de Lao Tse, elas são muito mais sintéticas, porque a própria maneira, né, de comunicar-se, ela tem uma sintetização maior. No Ocidente, a gente precisa cuidado para que a imagem ali colocada, ela não colida com o conteúdo do texto. E isso, o Maurício de Souza e a equipe fizeram muito bem, de maneira que algo que está representado, né, num texto não seja distorcido na imagem e vice-versa. A dificuldade maior não foi minha na hora de produzir um texto, foi do grupo, né, que pensou a ideia, o desenho, a situação, exatamente para que isso não acontecesse. Mas tem essa dificuldade que você levanta, assim, essa transição entre o conteúdo e o continente, entre a representação, né, e aquilo que é o tema dentro da ideia. Então vamos fazer assim, um adulto e uma criança? Pode ser? Então a gente vem para aquele menino aqui, depois eu venho para cá, a gente volta para uma criança e vou ali, pode deixar. Tá aqui. É que já tinha uma pessoa esperando, uma criança, tá? Tá. E tem uma cadeirante de roda também querendo falar aí na frente, no meio, ó. Então tá onde? Aqui. Ah, aqui no meio. Muito boa tarde a Boa todos. tarde. Eu me chamo Vânia e eu sei, seu Maurício de Souza e seu Mário Cortella, que os senhores fazem como é que se pode explicar? Um trabalho, né? Um trabalho muito voltado para a floresta amazônica. Mas eu tenho uma pergunta mais específica a fazer. Você vai fazer isso para mim? Sabe qual é? É que eu não me conformo. Poxa, eu tenho 33 anos e eu quero ver o futuro do Brasil. Se tiver futuro aí, eles estão desmatando as nossas matas, sabe? É revoltante. Poxa, onde é que vamos parar? Será que eles não pensam que dinheiro nenhum vai restar para a vida deles se eles não tiver o ar? Entendem? É revoltante. Eu queria saber qual o futuro que vocês veem, sabe? A nossa floresta amazônica, o mais que o seu Bolsonaro, entendem? Não querendo falar de política, mesmo que ele fale que não, como eu posso explicar, que não estão destruindo, né, as nossas matas. Veja que coisa interessante. Aí eu passo para o Maurício. Quando você fala em futuro, nós dois temos mais idade, tanto quanto o Maurício quanto eu. Isso significa que a nossa preocupação não é com o futuro imediato, é com o futuro que a gente tenha uma sociedade com crianças e jovens que construam uma sociedade livre, uma sociedade onde haja dignidade coletiva, onde a gente tenha o respeito, de fato, à natureza. Eu me lembro muito bem o quanto que parte das histórias do Maurício, elas têm uma densidade ecológica naquilo que Chico Bento, por exemplo, trazia no dia a dia. Por isso, o que eu acho é que, quando a gente pensa em esperança, que é o que você levanta, eu gosto muito do que dizia Paulo Freire, e que eu repito sempre: na vida precisa ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar.
E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. É assim, eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Né, Maurício? A frase mais perigosa é gente que passa o tempo todo dizendo assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Né? Como se estivesse do lado de fora. Alguém tem que fazer alguma coisa. Por isso, uma das coisas que eu gosto é o quanto que a obra, né, do Maurício de Souza e da sua equipe, ela nos ajuda a evitar um futuro que seja indesejável para nós. Que o Cortella já explanou bem a expectativa, que pode ser pessimista ou otimista, né? Mas eu sou de pensar em esperança no sentido de sentir um otimismo, que deve ser uma coisa natural, para a gente não ficar esperando. Esperar não está com nada, não, viu? Você tem que realizar alguma coisa para que a sua esperança se transforme em realidade. Eu acho que aqui, assim, antes de passar a palavra, né, a gente tem dois autores que, através das suas obras, fazem a gente pensar mais um pouco, exatamente para transformar, né, todo esse mundo num lugar melhor para todos, né? Então, acho que eles trazem na sua essência essa esperança do verbo esperançar, né? Vamos passar agora para essa criança aqui, cadê? Que tá... ele só quer mostrar a camiseta. Ele quer fazer uma pergunta também. Só para quem não está vendo, ele está com uma camiseta com a Mônica escrito Dentuça, assim, feita por ele mesmo. Ele que fez? Fala seu nome, por favor. Meu nome é Josué. Eu demorei 12 horas para vir para cá, só para ver o senhor, seu Maurício. Eu sou muito fã seu, você é a maior inspiração para mim. Eu gosto muito de desenhar e a esperança e a inspiração para mim desenhar foi o senhor. E eu tenho uma pergunta que eu sempre fiz quando eu li as suas histórias. Por que os personagens não usam sapato? Ele está pedindo para você repetir esse final da sua pergunta. Por que os personagens não usam sapato? Porque os personagens não usam sapato, Maurício. Agora veio uma se pergunta, vira para aquela explicar pergunta isso. que realmente pode sacudir o planeta. Mas parabéns pela sua arte, pelo que você faz. E, logicamente, fico muito honrado, agradecido pela sua torcida, pelo Maurício aqui. Agora, por que alguns personagens meus usam sapato e outros não usam, né? Meu Deus do céu, que mistério! Quando eu comecei a desenhar, muitos anos atrás, eu desenhava o Bidu, Franjinha, depois veio Cebolinha e tudo mais, e eu estava desenhando 1, 2 tiras por dia. E daí a coisa foi tomando vulto, o pessoal foi gostando das historinhas, os jornais foram pedindo mais histórias, mais personagens, e eu comecei a fazer outras historinhas. Mas daí eu percebi que eu não tinha tempo, eu não tinha equipe, eu trabalhava sozinho. Eu não tinha tempo de fazer todas aquelas tiras com todos os personagens que eu estava inventando naquele momento. Eu precisava economizar, de alguma maneira, no tempo de desenhar alguma coisa, objetos, cenários e tudo mais. Daí eu percebi que se eu não desenhasse sapatos em alguns personagens que estava criando a partir daquele momento, eu teria mais tempo de trabalhar, de desenhar essas tiras e tudo mais. Então, os personagens que começaram a nascer naquele tempo que eu estava sem tempo, ficaram descalços até hoje. A Magali, o Cascão, o Chaveco, a Mônica. E personagem, quando nasce de um jeito, fica daquele jeito para sempre. Então, eu não posso agora, por exemplo, criar um sapato para a Mônica e, por exemplo, tirar um sapato para Cebolinha, que foi criado quando eu tinha tempo de desenhar sapato. Como o Chico Bento. Chico Bento anda descalço de vez em quando, mas tem dedinhos, porque quando ele bota a botina, ele está com o sapato, a botininha dele. Então,
Os personagens que nasceram com sapato estão lá calçados até hoje. Os que nasceram sem sapatos estão descalços. E vocês, eu acho que não acharam tão ruim assim. Os personagens continuaram trabalhando, vivendo as suas historinhas, tudo mais. E não passa então de uma curiosidade e não é uma contrariedade, tá? Eu não ouvi. Oi? Quando acabar, você faz isso, então, tá bom? Pode deixar. Muito obrigado. Não sei com quem está o microfone, que agora a produção está aqui com o microfone. Alô. Já fugi um pouco daqui. Diga lá. Boa tarde a todos. Eu me chamo Gabriel e minha dúvida vai para o Maurício. Eu tenho curiosidade de saber em qual momento você sentiu a necessidade de expandir o universo Mônica. Partir para a Turma da Mônica Jovem, partir para filmes como Cine Gibi e agora há pouco tempo o filme Laços. Eu gostaria de saber em qual momento você sentiu que precisava expandir esse universo. Eu sou um universo em expansão. Muito bom. É muito metido, né? Mas eu puxei a resposta para o que ele falou. Efetivamente, um artista não pode nunca falar, estou realizado. Fiz essa peça hoje, esse desenho, essa historinha, e é a coisa melhor que eu fiz na vida. Acho que eu não vou fazer mais nada a partir de agora, porque isso representa o ápice, o máximo que eu posso fazer na vida. Não é próprio de artista isso. O artista está sempre querendo criar. E normalmente o artista acabou de fazer alguma coisa, já acha que aquilo já não está bom, quer já corrigir e tudo mais, e fica usando borracha, refazendo o desenho, e perde um tempo danado. Então, não adianta você pedir para o artista parar de criar, parar de fazer alguma coisa, parar de inventar coisa. E aconteceu comigo. Nosso estúdio, a Maurício de Souza Produções, nasceu na primeira tirinha do Bidu e Franjinha, como o Cortella lembrou agora há pouco, há 60 anos. 60 anos é tempo demais para você ficar pensando uma coisa só, ou realizando uma coisa só. Temos que ficar inventando. Além disso, há a parte material, a parte comercial. Se um personagem está dando certo, vamos fazer com que os produtos, que as plataformas onde nós vamos usar esse material, livro, gibi, cinema, desenhos animados, games, tudo mais, que recebam esses personagens e vamos criar mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu não sei o futuro. Agora mesmo lançamos o filme, o Laços, que vocês devem ter visto. Quem viu o Laços aqui da plateia? Olha, eu estou com pena de quem não viu, viu? Porque eu vi algumas mãos aí que não levantaram. É o filme. É o filme que mais levou espectadores para o cinema neste ano no Brasil, filme brasileiro. Então, eu estou muito satisfeito com o resultado. E, mais uma vez, por causa do sucesso do Laços, eu vou fazer mais filmes. E vocês, o segundo, logicamente, que eu estou já planejando, com a direção do Daniel Rezende mesmo, fatalmente vai ser um filme tão bom quanto esse. Mas o terceiro filme, para lá para o ano, daqui a 2 anos, eu não posso falar para vocês, mas vai ser uma surpresa tão gostosa para vocês, ao vivo, com personagens ao vivo, mas eu não posso ainda falar ainda para vocês. Vou deixar. Nos próximos senão tempos, perde a surpresa, a gente se encontra de vez em quando, eu vou falando para vocês. Então, o artista não pode parar, ok? Não dá para parar. É mais forte do que ele, ok? Obrigado. Cadê a produção? Tá lá atrás. Oi, meu nome é Lucas. Eu queria saber se você... Peraí, fala assim mais pertinho do microfone para a gente conseguir te ouvir. Eu queria saber se você pretende fazer uma animação da Turma da Mônica Jovem. Está já sendo produzida.
num estilo um pouco diferente do que normalmente a gente usa, com um pouquinho de influência do mangá, dos desenhos animados, inclusive japoneses. Tá? Hã? 4 de novembro, Na Cartoon Network. Os cartoons vão estrear 4 de novembro? Nós temos a data já. 4 de novembro já sai a Turma Jovem no Cartoon Network. Então, primeira vez que eu estou falando isso, hein? Vamos lá. Cadê a produção? Posso? Aqui. Boa tarde, eu sou professora de Educação Infantil do município do Rio de Janeiro. E é uma honra, uma grande felicidade estar falando com os meus maiores ídolos, assim, um desde criança e um mais contemporâneo. E, assim, na educação infantil a gente tem 2 grandes desafios no nosso planejamento, que é: a criança é artista, né? Então, Maurício de Souza sempre está pautado nos nossos planejamentos para mediar e incentivar e sempre fortalecer esse artista que já tem neles, que eles já nascem com essa arte dentro deles. E também mediar o pensamento, porque eles são, como a mediadora falou no início, questionadores por natureza. E na minha prática, de tantos desafios que nós enfrentamos, principalmente na educação pública, é justamente a realidade na qual nós vivemos, né? E uma frase do Mário Sérgio Cortella que me marcou muito desde o início, que eu gostaria que ele repetisse, que seria assim, meu ego, seria uma grande felicidade que ele repetisse, quando ele fala do fazer o melhor na condição que nós temos, até que nós tenhamos condições melhores para que nós possamos fazer melhor ainda, né? Essa acho que é a frase que tem que estar no coração, batendo junto com o coração de todos os professores, porque é isso que a gente vive. Que né? bom. A pergunta ou até um conselho que eu faço para vocês, e depois do discurso do menino que o sonho dele já desenhou, porque ele já é artista, ele já nasceu artista, e conseguiu justamente sendo mediado pela história do Maurício de Souza. Então, como essa arte a gente pode, na sala de aula, desde a educação infantil, eu sou uma privilegiada de já pegar os nossos heróis, os nossos médicos do futuro, já desde pequenininho. Então, como que a gente pode trabalhar e estar sempre fortalecendo, mediando, incentivando esses 2 comportamentos que já são intrínsecos na criança, né? Obrigada. Que bom. Repete a frase, por favor. Muito bem. A frase é: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. Essa é a frase. O interessante é que crianças, elas aprendem brincando. Uma das coisas que a educação infantil, que aqui quem tem mais idade, né, é aquela que vai, né, antigamente a gente quase não tinha, é aquela que pega até o que se chama de pré-escola hoje. Então a educação antes dos 6 anos de idade, a criança aprende brincando. Quando ela entra no ensino fundamental, que alguns aqui fizeram com o nome de 1º grau, outros com o nome de primário, né? A criança acaba perdendo um pouco da brincadeira, do desenhar brincando. Por exemplo, uma criança de 4 anos, quando ela vai desenhar, às vezes ela faz uma casinha, depois ela faz uma chaminé, desenha uma árvorezinha, aí ela faz o sol e faz a lua. E às vezes a professora chega para ela e fala assim: mas quando tem sol não tem lua. O que não é verdade. Primeiro que quando tem sol você não vê a lua, mas ela existe, não é que não tem. E de repente se começa a fazer algo que ficou perigoso na escola, que era trazer o material pronto, você lembra? Que era o caderno pronto, e que uma criança só coloria, só pela colorir, que é gostoso fazer também.
mas às vezes se trazia, não só pela colorir, como já dizendo, aqui vai o amarelo, aqui vai o azul, isso ia bloqueando essa condição. Por isso, a melhor maneira é desamarrar, né, a criatividade da criança e, portanto, deixá-la solta. O Maurício é uma criança grande, senão ele não escreveria, nem desenharia. As filhas dele sabem disso, o quanto que ele é um crianção, né? Um homem inteligente, maduro, mas é um crianção, até usa tênis, olha lá, tá vendo? Quer falar, Maurício? Eu não quero falar nada. Não quer falar nada. Se eu começar a falar muito, eu vou no Gugu Dadá. Estou brincando, portanto. Pergunta? Não, eu vou falar. Você falou aí, Cortella, eu me lembrei disso, né? Vou contar uma coisa muito rápida aqui, né? Você falou do desenho, eu acho que é uma experiência interessante. Quando você falou, né, a criança que faz a casa, o sol, isso, aquilo. Uma vez minha filha, aos 4 anos, havia feito tudo isso. Depois ela pegou todos os giz de cera, quantos cabiam na mão dela, e rabiscou o desenho inteiro, né? Já fez aquela coisa para lá e para cá. Eu falei, mas filha, por que você fez isso com o desenho? Ela falou assim, vocês adultos não entendem nada, né? Será que você não viu que é o vento? Então fica isso, né? Uma filosofia dela ali me fez filosofar na hora e pensar que burra era eu que não entendi que era o vento, né? Então a gente tem que estar atenta sempre nas brincadeiras das crianças. Queria acrescentar uma coisa. Eu tive 10 filhos. Eu sei que é meio exagerado nos dias de hoje, mas se eu não tivesse tantos filhos e não trabalhasse ao lado deles, em casa, observando, sentindo, vendo, praticamente lendo o pensamento deles, eu não teria feito o que eu fiz. Eu não teria tido a inspiração, ou melhor, inspiração não teria tido a oportunidade de observar reações, palavreado, ideias, filosofias mirins ou até infantis, para eu ter ideias, para eu criar mais histórias, para eu criar os personagens. Tanto que Mônica, minha filha, Magali, minha filha, por sinal está presente aqui, a Maria Cebolinha, que é a minha filha número 1, Marcelinho, Wanda, Valéria, Marina, o Mauro, o outro Maurício, enfim, essa turma toda inspirou 10 personagens que estão lá brincando nos gibis. Se eu não tivesse tido esses filhos, se eles não tivessem me ajudado na observação que eu mantinha, eu não tinha feito tudo que eu fiz. Acho que vale para todo mundo. A inocência, a candura, a honestidade da criança nas suas reações ensina tanta coisa para quem quer observar, ou até mesmo para quem quer criar alguma coisa, ensina não só de situações de adulto, de situações humanas. Então eu acredito realmente que o mundo infantil está aí pronto para nos ensinar muitas coisas inéditas, diferentes e algumas até chocantes no sentido bom da palavra. É por aí. Temos uma pergunta lá atrás, depois uma aqui na frente do nosso amigo que está aqui saltitando. Pode fazer. Oi, meu nome é Vinícius e eu queria perguntar como que surgiu a ideia de criar Milena. A Milena, o personagem novo que lançamos no ano passado e que está acontecendo, é uma menina negra que estava fazendo falta na nossa história. Nós tivemos outros personagens também negros, o Pelezinho, com a família toda, Ronaldinho Gaúcho, com a família toda, e ainda mais antigamente, no começo da minha carreira, eu criei o Jeremias, também um amiguinho da Turma da Mônica, que está lá desde sempre. Mas daí me chamaram a atenção de que os personagens negros que eu estava criando, com exceção do Pelezinho, do Ronaldo Gaúcho, que é uma coisa à parte,
Eles não eram protagonistas das histórias, como é o Cascão, como é o Cebolinha, como é a Mônica. Eles eram personagens secundários. Então, algumas pessoas, alguns amigos, inclusive alguns amigos negros, me chamaram a atenção disso. Falei, é mesmo, eu estou devendo o protagonismo de personagens negros para as histórias, as nossas histórias. Então resolvi criar uma família nova de personagens. A Milena veio, os personagens, a mãe já está entrando nas histórias, o pai também, para que eu tenha personagens negros. E ainda mais, eu quero explorar um pouco mais a história do negro desde sempre no Brasil. E eu estou estudando com o Laurentino, um autor que está lançando um livro chamado Escravidão agora. Estou estudando com ele como é que eu vou buscar nas pesquisas que eu tive dificuldade de levantar a pré-escravidão. Como eram as nações africanas, como eram as crianças na África antes de haver a vergonha da escravidão. Eu acho que está faltando isso um pouquinho na história, ou na história do negro. Saber das origens, das nações, como é que eram antes da vergonha. Estamos nisso, vocês vão ver os resultados, vai demorar um pouquinho, porque é uma pesquisa profunda e tem que ser muito cuidadosa também. Mas a Milena nasceu dessa nossa vontade de colocar personagens negros protagonistas nas histórias. Ok? Ok, acho que vão ser nossas duas últimas perguntas, você e aquela menininha que está ali. Realmente fui eu, porque eu fiquei muito tempo com o mão de fantasma. Mas aproveita que agora é você, rapaz. Tenho duas coisas. Eu quero agradecer com o Maurício de Souza e também tenho uma pergunta. Maurício de Souza, obrigado. Se não fosse você, eu nunca ia aprender a ler. Ia sim. Minha tia vai explicar tudo, porque eu não consigo. Não. Você ia aprender a ler, a mãe, a professora, o pessoal ia te ensinar. Explicar. Você aprendeu a ler também pela Turma da Mônica, foi gostosamente. Você se divertia quando lia a Turma da Mônica. Sim. É um pouquinho diferente, mas você ia aprender a ler assim. O interesse a ler dele nasceu com a Turma da Mônica. Antes ele não tinha interesse, muito interesse. Pelo menos não aprender a ler. Outras coisas ele teve interesse. Mas a ler foi quando a gente começou a dar gibi para ele. Me deram do Batman, mas não deu nada bom. Porque eu não consegui ler nada. E quando eles comparam o seu gibi, eu consegui ler. Agora eu vou fazer a minha pergunta. Maurício de Souza. Quem foi inspirado no Franjinha? Franjinha? Aham. Franjinha foi inspirado num sobrinho meu, chamado... Até fugiu o nome. Carlinhos Ramírez. Carlinhos Ramírez, que morava em Bauru, que é onde nasceu a Mônica. A Mônica nasceu em Bauru também. Naquele tempo, eu conheci também o meu sobrinho, o Carlinhos, e me baseei nele. Ele tinha franjinha, ele era esperto, inteligente e tudo mais. E então foi baseado num sobrinho meu que morava em Bauru. Aliás, por sinal, alguns parentes, filha, netos, estão todos aí. Ou seja, o ideal sempre, como eu falei, é você se basear em alguém que existe, alguém que você conheça bem, reações, características, para o personagem ficar humano, conseguir passar uma humanidade que é necessária para você botar na historinha, no gibi, nas romances, nas novelas e tudo mais. Tá? Obrigado pela... De nada. Eu também vou fazer isso, se você tá me dando dica, porque eu também vou fazer minha turminha. Tá certo. Porque eu gosto de você, então eu quero fazer isso para sua homenagem.
vai fazer, ele quer criar a turma dele também, porque você o inspirou e ele quer fazer isso em sua homenagem. Eu fico agradecido, eu dou parabéns para você. E eu estou esperando isso, hein? Tá. Olha a resposta, hein, rapaz? Tá bom, pessoal. E agora, infelizmente, né, eu sei que várias pessoas aqui estão com a mão levantada, mas infelizmente a gente tem um tempo, né? Assim, eu faço esse papel chato aqui de mediar, de cortar, né, de dizer que a gente está terminando, e a gente tem ali a nossa última pergunta, a nossa amiga que está ali, já ficou ali um tempão, né, com a mãozinha levantada, esperando pacientemente, então vamos lá. Meu nome é Sara e minha pergunta é: Maurício, qual é a sensação de saber que várias crianças leem seus gibis? Qual a sensação de saber que várias crianças leem os seus gibis? É lógico que eu fico feliz, contente, honrado e quero fazer cada vez histórias melhores para vocês, criar personagens bons e colocar nas histórias também, vamos dizer, algum tipo de, não é bem orientação, mas de sugestão de comportamento. Porque, afinal de contas, eu acho que os meus personagens são como se fossem meus filhos. Tem que abrir aqui esse microfone. Alô? Os meus personagens são como se fossem meus filhos, então eu sugiro aquele comportamento para eles, dou conselhos, combino com eles para eles fazerem assim, assado, como você faz com os filhos. Se eu conseguir continuar fazendo histórias que vocês gostem, que vocês sigam alguma coisa que está na história, algum tipo de orientação, eu fico muito feliz e aí sim eu fico realizado, porque maravilha eu ser um autor querido de crianças como você. Esse é o meu maior orgulho e minha maior satisfação e felicidade. Tá bom? Obrigado. Oi. Tá falando. Peraí, deixa eu botar aqui. Temos aqui um menino desesperado. Posso deixar ele fazer a última pergunta ou a produção é que me manda aqui? Pode. Boa tarde, Maurício. Eu tenho uma revista chamada Uma Turminha do Passado que eu vi que o Cebolinha era de outra turma. E eu não entendi direito. Cebolinha foi de 2 turmas? Eu não entendi direito. Vamos resolver aqui o seu problema. Você não entendeu direito que o Cebolinha foi para uma outra turma, foi isso? É? Que no passado o Cebolinha era de outra turma, Maurício. O Cebolinha, quando eu criei o Cebolinha, desenhei o Cebolinha, a Mônica não existia ainda. Eu não tinha criado a Mônica ainda. Então tinha a revista, ou a historinha, era do Cebolinha. Daí que eu inventei a Mônica e daí veio a turma da Mônica. Então havia a turma do Cebolinha antes e depois houve a turma da Mônica. E agora as duas turmas brincam juntas. Ok? Tá bom? Portela, você quer falar uma última coisa aqui para esse auditório? Eu não, eu quero que o Maurício continue produzindo, escrevendo para continuar lendo. Né? Faz só 60 anos que eu vejo as coisas que ele faz. Nos próximos 60, a gente se encontra, lendo, ele e eu, com uma auréola na cabeça. Né? E vai com o Anjinho. Aprontando em outros lugares. Ele desenhou o Anjinho e nós vamos juntos. Então, Portela, muito obrigada. Maurício, muito obrigada. Auditório, obrigada. Palmas.